O que é que o senhor achou da interpretação do ministro Alexandre de Moraes, que resultou na transferência da Justiça Militar para o Supremo Tribunal Federal, do julgamento dos militares que têm envolvimento no 8 de janeiro? O que é que o senhor achou da interpretação do ministro? E eu lhe perguntaria se o senhor não acha que há um déficit de farda nesta apuração, nesses inquéritos. Há muitos civis presos, alguns já viraram de denunciados, passaram a réus, e há aparentemente uma certa letargia em relação a investigações que envolvem militares. Não há um déficit de farda nesse caso? Bem, sobre o fato dele estar sendo julgado lá pelo ministro Alexandre de Moraes, eu já falei algumas vezes, né? O ministro Alexandre de Moraes fundamentou muito bem essa sua decisão de que teria que ser julgado pela justiça comum, porque não foi crime militar. Então nós temos que ver com naturalidade o civil sendo julgado pela justiça militar, se comete um crime militar, como também a gente vê com naturalidade o militar, como cidadão, cometer um crime comum. E nesse caso, os locais aonde foram depredados, houve toda aquela situação, foi local que não estava sujeito à administração militar. Naturalmente, aí você pergunta, nós tínhamos militares de serviço naquela situação. Tivemos militares de serviço naquela situação. Alguns deveriam ter guarnecido o Palácio do Planalto, não deveriam, guarneceram. Se fosse determinado, porque não foi solicitado, né, porque eles ficam numa unidade à parte. Então, esse julgamento está em andamento. As investigações estão sendo feitas em um inquérito policial feito lá, que está a cargo do ministro Alexandre de Moraes. O Congresso Nacional está lá com sua comissão parlamentar de inquérito mista lá, está lá a informação, está ouvindo as pessoas. Então, eu acredito que eu particularmente já falei, eu não falo mais desse assunto. Vamos começar esse segundo semestre no judiciário, pensando no nosso futuro, pensando que o governo está trabalhando em harmonia com os demais poderes, o executivo, o judiciário, o legislativo, está havendo um embate político, estão discutindo, estão conversando, estão tomando decisões importantíssimas para o nosso país. Então nós temos que ver o que o povo brasileiro sonha, é ver um Brasil pacificado, é ver um Brasil sem conflitos, é ver um país grande, é ver um país sendo representado no exterior, sendo ouvido como um grande líder. É isso que o povo brasileiro pensa, solidariedade, pensando no mais pobre, pensando na educação pública, porque a educação é a base de tudo, né? Então tudo isso é que o povo brasileiro quer da sociedade, né? E eu acredito que esses julgamentos, respondendo efetivamente a pergunta, esses que estão lá estão corretíssimos. Acredito que se houver algum momento em que tenhamos um crime militar cometido, isso deverá seguir para a... E sobre o 8 de janeiro não tem nenhum caso em investigação na Justiça Militar? Porque nós temos um caso de investigação na Justiça Militar que está cedo, está em andamento, está na primeira instância ainda, né? Então não temos o resultado ainda. Mas está lá e já está em julgamento. Não está apenas denunciado, não. Ele já está como réu, sendo julgado. Esse é o caso do militar que ofendeu oficiais. Que ofendeu oficiais e tudo. É um crime tipicamente militar. É curioso, foi o único caso que avançou, né? Porque ele ofendeu os oficiais. Então é o que nós temos hoje, porque nós julgamos aquilo que somos provocados. Quando chega a denúncia, segue lá para a primeira instância, vai lá para a procuradoria, segue para a primeira instância. Se for condenado, eles fazem lá os seus recursos, vem para o Tribunal Superior, Tribunal Militar, e nós julgamos. Esse é o processo normal. Mas eu acredito que está seguindo o devido processo legal. Muitas vezes a justiça é um pouco lenta, né? Então a gente reconhece isso no Brasil. Né? A gente poderia ser mais, mas nós já temos aí denunciados, que já foi concluído, mais de 1.200 pessoas que estão denunciadas, que já foram aceita a denúncia, né? Falta um pouquinho, eu acho que a última leva será julgada agora.